dia. Antes da gente começar, eu queria lembrar que o Telesaúde, além das teleaulas, tem também as teleconsultorias, então onde vocês podem tirar dúvidas também relacionadas com as aulas, ter segunda opinião em casos clínicos com especialistas da sua área ou então de outra área. Basta acessar o site e clicar em teleconsultorias para poder fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. O nosso tema de hoje é a prevenção das alergias alimentares em pediatria. Então nós vamos falar sobre os cuidados nutricionais que são relacionados com essa prevenção das alergias alimentares. Para quem não me conhece, eu sou a Raquel Bastos, sou nutricionista aqui, graduada pela Universidade Federal de Goiás. Eu fiz residência em nutrição clínica na ESCS, no Distrito Federal. Sou mestre em ensino na saúde aqui pela Faculdade de Medicina da UFG. Eu sou também consultora em amamentação e servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E é isso. Vamos começar. Então, o que são as alergias alimentares, né? Vamos começar aqui pelo conceito. A alergia alimentar ela é uma doença consequente a uma resposta imunológica anômala após a ingestão ou contato com algum alimento específico. Quando a gente fala em prevalência, a gente não tem muitos dados de prevalência aqui no Brasil. O Consenso Brasileiro de Alergia, ele mostra isso, então ele apresenta algumas prevalências que são também de fora do Brasil. E o que a gente sabe hoje é que as alergias alimentares estão cada vez mais frequentes, estão aparecendo com uma prevalência cada vez maior. As alergias estão também mais graves e então isso é uma preocupação e aparece constantemente no consultório, mesmo que é frequente no consultório, e a gente percebe que isso tem aumentado a cada dia. Existem no consenso ali algumas explicações, a gente vai conversar um pouco sobre essas explicações, essas motivações pelo qual a alergia alimentar pode estar aumentando, né? Então, quando a gente fala um pouco da causa, né, o que é que pode causar alergia alimentar, a gente conversa também sobre como prevenir, né? Então, que é o objetivo da aula de hoje. Existe uma outra aula que eu já dei, que a gente falando sobre terapia nutricional, né? Então, tratamento nutricional da alergia alimentar, então que deve estar talvez disponível já, né, no site, mas essa aula de hoje a gente vai falar exclusivamente sobre a prevenção. Então, como é que a gente pode atuar preventivamente para evitar que a criança tenha uma alergia alimentar? Então, hoje, né, o que o Consenso Brasileiro de Alergia Alimentar traz de prevalência? Que existem diferentes tipos, né, de prevalências, porque o que eu trouxe aqui para vocês foi a prevalência que acontece após o teste de provocação oral. Porque o que a gente sabe é que muitas vezes a pessoa fala que tem alergia, né? Então, assim, a mãe relata que a criança é alérgica, mas ela nunca fez realmente um diagnóstico apropriado, né? Então, existe essa dificuldade, essa falha no diagnóstico. E muitas vezes eu recebo no consultório, assim, mães que relatam diversos tipos de alergia alimentar na criança, e quando você vai investigar mesmo, não foi feito um diagnóstico apropriado, então é preciso encaminhar essa família para um médico, alergista, pediatra, gastroenterologista, para fazer o diagnóstico adequado. Esse diagnóstico ele é feito normalmente pelo teste de provocação oral. Tá? Que é quando? O que é o teste de provocação oral? É quando você, sob supervisão médica, retira aquele alimento durante 2 a 4 semanas, e aí o nutricionista ele tem uma função importante em primeiro, conseguir com que aquela família exclua de forma bastante eficiente o alimento naquele período, mas também por manter uma alimentação equilibrada nesse período do teste, equilibrada em micronutrientes e proteína, nutrientes e micronutrientes, e aí é feita uma reintrodução com essa supervisão médica do alimento e observado esses sintomas após ali 2 a 4 semanas, tá? Esse é o teste de provocação oral. Então daí, no desaparecimento dos sintomas nesse período de exclusão e no reaparecimento no momento da
da reinserção do alérgeno é que a gente faz esse diagnóstico, né, que é o que eu trouxe aqui, que é após o teste de provocação oral. Então, o que esses artigos, né, que avaliaram essas prevalências após o teste de provocação oral têm mostrado, tá? Que em torno de 0,6% das crianças ela tem alergia a leite de vaca, tá? 0,5% a castanha, 0,3% a soja, 0,2% a ovo, 0,2% a amendoim, 0,1% a trigo, 0,1% a peixe também e 0,1% a frutos do mar, tá? Então, com base nisso, a gente sabe que os principais alimentos, né, causadores de alergia, né, e aqui no nosso país, o leite de vaca, ele é o que tem uma prevalência maior, né, de alergia, o ovo, tá, o trigo, soja, e que são, em geral, alergias transitórias, tá? Então, essa alergia, ela normalmente, a criança ali até o 3º ano de vida, ele já consegue ter uma remissão desses sintomas e somente menos de 10% dos casos persistem até a vida adulta, tá? Quando a gente fala em todos os tipos de alergia. O leite de vaca pode ter uma taxa de recuperação maior do que essas outras alergias, tá bom? E aí a gente tem também quando a gente fala em tratamento, algumas situações em que a nutrição, né, é capaz de também ajudar com que a criança ela tenha essa remissão, né? Então, por exemplo, o leite materno, né, a manutenção, a amamentação continuada, ela traz benefícios para que a criança realmente possa conseguir ter essa remissão, tá ali dentro dos 10%, fora, né, dos 10% que mantém. Então, quando a criança é amamentada, ela tem uma chance maior de não estar dentro dos casos que persistem até a vida adulta. E aí, falando em prevenção, nós temos esse tripé, que é hoje, né, que nós temos já bastante pesquisa, né, e bastante evidência científica mostrando a importância desse tripé na prevenção da alergia alimentar, como também em outros aspectos que eu vou falar um pouquinho, né, que é quando a gente fala em gestação, aleitamento materno e introdução da alimentação complementar, nós estamos falando dos 1000 dias de vida da criança, que começam lá na concepção e vão até os 2 anos de idade. Então, esse período ele foi demonstrado como um período de muita importância para a saúde da criança em vários aspectos, e aqui especificamente a gente vai falar sobre esse período e a relação desse período com a prevenção da alergia alimentar, tá? Então, de que forma que nós podemos atuar ali durante a gestação, né, com uma nutrição adequada na gestação, com o aleitamento materno exclusivo ali nos primeiros 6 meses do bebê e uma introdução da alimentação complementar saudável. Então, de que forma nós podemos, nesse período dos 1000 dias, conseguir reduzir a chance dessa criança de ter uma alergia alimentar, tá bom? Então, como eu falei, né? Então, nesses primeiros 1000 dias do bebê, evidências científicas apontam que a nutrição ela está diretamente relacionada com a saúde, não só na infância, como também na vida adulta. Então, a nutrição nesses períodos críticos, ela produz consequências na estrutura e na função do organismo, com efeitos na saúde a longo prazo. Então, a gente sabe que se tem a gente consegue, por exemplo, evitando algumas situações e promovendo algumas outras situações relacionadas com a nutrição nesse período, trazer mais saúde para a vida da criança. Então, qualquer efeito adverso, por exemplo, um nascimento prematuro, uma falta de ganho de peso ali durante a gestação, ou um excesso de ganho de peso da mãe durante a gestação, tudo isso vai ter um impacto grande na saúde, tanto da criança, quanto também dessa saúde na vida adulta. Então, foi demonstrado esse importante impacto, né, na saúde da vida adulta,
relacionado à nutrição nesse período. Então, principalmente no risco de doenças cardiovasculares, da saúde óssea, da função cognitiva e das alergias alimentares, que é o ponto que a gente vai explorar melhor nessa aula de hoje, tá? E essas descobertas que estão relacionadas a esses 1000 dias de vida do bebê, elas têm implicações muito importantes, tanto biológicas quanto sociais e médicas. E deve ajudar, né, a guiar essas práticas de saúde. Então, inclusive em questão de alocação de recursos, né? Então, como a gente sabe da importância desse período, de como atuar na prevenção, a gente consegue reduzir custos e melhorar a expectativa de vida, melhorar a qualidade de vida, é importante que a gente realmente invista, né, invista tanto financeiramente quanto nessa área da educação e em práticas relacionadas a esse período da vida, né? Então, gestação e os primeiros 2 anos de vida do bebê. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a nutrição na gestação, tá? Então, como é que é possível a gente prevenir a alergia do bebê quando a mãe está gestante, tá? Então, existem algumas recomendações, tá? E aí eu vou citar para vocês as fontes, né? Então, quem quiser saber mais, entender melhor, aprofundar nesse assunto, eu sugiro ir lá nessas fontes que eu vou passar para vocês, que aqui a gente vai falar de uma forma geral da prevenção nesses 3 momentos, tá? Então, não dá para aprofundar tanto aqui, conversando sobre nutrição na gestação, que a gente teria que ter mais que uma aula inteira falando sobre esse aspecto, tá? Então, vou falar dos pontos que são os mais importantes e que existe um nível maior de evidência sugerindo a importância desses pontos na prevenção da alergia alimentar, tá? Como é que a gente consegue atuar na gestação para essa prevenção, tá? Então, o primeiro ponto importante é evitar o ganho de peso excessivo, tá? Então, que a gestante, ela de preferência, tenha um peso adequado antes mesmo de engravidar. Então, que ela engravide, né? Então, se ela está acima do peso, que ela busque, né? Desde o momento em que ela está com essa intenção de engravidar, que ela dê uma prioridade também para buscar esse peso adequado, tá? Antes mesmo de engravidar. Então, a gente pode já orientar dessa forma as mulheres que estão tentando, né, assim, que estão nesse período fértil ou tentando engravidar, ou com essa ideia de engravidar, e explicar para elas a importância de que elas tenham esse peso adequado, inclusive para prevenção da saúde da criança, né, não só em relação à alergia alimentar, mas como outros aspectos também, como prevenção do diabetes, da obesidade da criança. É importante que essa mãe tenha um peso adequado antes mesmo de engravidar. E se ela engravidou com um peso mais alto, a gente tem como ajudar ela a ter esse peso adequado. Por quê? Porque o ganho de peso na gestação, ele está relacionado com o IMC pré-gestacional. Nós vamos ver isso no próximo slide, tá? E aí é importante a gente ter a clareza, né, de que não existe nenhum benefício em excluir os alérgenos da dieta da gestante, tá? Então, essa era uma prática que eu mesmo lembro, assim, no começo da minha carreira, há 15 anos atrás, que a gente tinha com mais frequência, né? Hoje a gente vê com menos frequência, mas já existiu essa orientação, né? Então, por exemplo, a mãe que teve um primeiro bebê alérgico à proteína do leite de vaca, aí ela engravida de novo, e aí o que ela faz? Ela já não consome aquele alimento, no intuito de prevenir que esse próximo bebê tenha a alergia à proteína do leite de vaca, tá? Então, assim, não existe nenhum tipo de estudo que comprove esses benefícios, né? Pelo contrário, tá? Então, o que o consenso traz, né? O consenso de alergia traz é que esse tipo de exclusão, ele não traz nenhum benefício, tá? Então, quer dizer, ele não vai proteger contra a alergia alimentar, e ele tem consequências graves, tanto para a saúde da mãe, quanto para a saúde do bebê, com também questões... sempre que você exclui um alimento
isso é difícil, né? Então, assim, traz consequências também para a vida, para a saúde psicológica, para os relacionamentos, para a interação daquela mulher com a família. E então, assim, toda a exclusão ela tem que ser feita baseada realmente em evidências sólidas, né? Então, a gente não pode excluir um alimento sem você ter a garantia de que aquilo realmente tem um benefício maior do que os prejuízos que traz, né? Então, toda exclusão, ela realmente traz prejuízos. Então, ela só pode ser feita quando existir uma indicação adequada e sustentada com base em evidências fortes, robustas, de que aquilo vai realmente ter um benefício, tá? Então, durante a gestação, não é para ser feito nenhuma exclusão de forma preventiva. E em relação à dieta, tá? O que é comprovado hoje que tem essa função de reduzir as chances do bebê ter uma alergia, tá? Então, é quando a mãe ela tem uma dieta rica em frutas e vegetais, tá? Qual que é o nosso objetivo com essa dieta rica em frutas e vegetais? É que essa mãe tenha como combater os radicais livres. Então, ela vai ter antioxidantes, né? Presença de antioxidantes na dieta e com isso ela consegue o quê? Prevenir essa formação desses radicais livres, tá? Então, combater esses radicais livres para que ela esteja num estado que a gente chama de menos inflamatório, tá? Então, ela tem esse combate, né? Como esses alimentos são anti-inflamatórios. E com isso a gente tem esse estado menos inflamatório da gestante, tá? Os alimentos fonte de ômega 3 também têm essa mesma função. Então, é importante que essa mulher, ela claro, e aqui morando no nosso estado, a gente sabe que o consumo de peixe, ele normalmente é baixo, né? E principalmente peixes que tenham, né, uma quantidade adequada de ômega 3, então é bastante recomendada que essa gestante faça uma suplementação desse óleo, né, essencial do ômega 3, né, do óleo de peixe ou da cápsula de ômega 3, tá? Essa suplementação normalmente ela fica em 1 grama dia. Então, a gente parte realmente para a suplementação por muitas vezes não ter como atingir essa recomendação por conta da dieta. Mas o fato de você não conseguir atingir pela dieta não significa também que ter uma alimentação com uma qualidade melhor de ácidos graxos não seja excelente, né? Então, assim, a gente deve sim recomendar o consumo de peixes, o consumo de abacate, o consumo de azeite e a redução do consumo desses outros alimentos que são fontes de ômega 6. Por quê? Porque nós precisamos melhorar essa relação, né? Então, quer dizer, diminuir o percentual de ômega 6 e aumentar o percentual de ômega 3 na dieta. Então, esses alimentos que são ricos em ômega 6, como por exemplo, os óleos vegetais, óleo de palmas, margarinas, fast foods, alimentos industrializados que têm essas gorduras, eles fazem essa desregulação, né? Então, quando a mulher tem esse excesso desses alimentos na alimentação dela, né? Então come muito fast food, come muito alimento industrializado, ela também vai ter essa desregulação e vai promover esse estado pró-inflamatório do organismo e que a gente sabe que tem efeitos prejudiciais, aumentando a chance desse bebezinho ter uma alergia alimentar. E não só alergia alimentar, mas outros tipos de alergia também, tá? Mas aqui hoje a gente está falando mais especificamente da alimentar, tá? Então é importante ter sim esse cuidado, né, de ter essa alimentação saudável com alimentos que a gente fala mais alimentos naturais, então in natura, com bastante fruta, vegetal e peixes e pobre, né? Quanto menos ela puder fazer o consumo desses alimentos industrializados, que a gente fala que são os ultraprocessados, né? Que muitas vezes eles nem são alimentos, eles são compostos alimentícios, né? Então, quer dizer, salgadinho de pacote, batata frita. Então, ela tem realmente que ter esse cuidado mesmo com a alimentação durante a gestação. E é importante que a gente aconselhe e que a gente
sempre explique os motivos, né? Então, assim, o porquê. Por que desse cuidado, né? Por que é tão importante ter esse cuidado e o que ela pode ter de benefícios na saúde do bebê dela quando ela tem esse cuidado? Porque ter essa clareza, né, desse entendimento traz para a mãe essa vontade, né, de cuidar mais, porque quando ela não entende tanto, assim, o motivo, né, pelo qual ela não pode fazer o consumo desse tipo de alimento, às vezes ela não está tão preocupada, assim, com uma questão estética, né, e a gente sabe que durante a gestação, realmente, a gente tem mais fome, né, tem mais vontade de comer, muitas vezes a mãe, ela faz algumas concessões, porque ela pensa, mas eu tô grávida, né, eu preciso, eu posso, e aí não tem essa dimensão do entendimento de como que está relacionado, né, assim, com o tipo de alimento que ela consome com a saúde do bebezinho dela, tá? Então é importante que a gente realmente explique e vai educando para que essa mãe possa conseguir ir aos poucos entendendo a importância desse cuidado que ela tem que ter com a alimentação nesse período. Então, como eu já expliquei, né, a obesidade gestacional, ela é um estado pró-inflamatório, né? Então, esse estado pró-inflamatório, ele aumenta o risco da alergia alimentar, certo? Então, o ideal é que a gente cuide, inclusive, do peso, antes mesmo da mãe engravidar, e que esse ganho de peso, ele aconteça de acordo com o IMC pré-gestacional. Então, é muito importante esse cuidado, né, com o ganho de peso na gestação, porque existe também uma tendência hoje de enxergar diferente, assim, que a mãe, ela não pode engordar de jeito nenhum. Então, existe a gente vê isso com certa frequência, como se fosse, assim, muito vantajoso engordar, quanto menos você engordar, melhor, né? Mas não é assim, né? É importante entender que o ganho de peso, ele é natural e ele é esperado e ele é necessário durante a gestação e que existe um ganho de peso adequado para cada faixa de peso de IMC pré-gestacional, tá? Então, uma gestante que ela já começa com um baixo peso, por exemplo, ela tem que ganhar ali no mínimo 12 quilos. Então, ela não pode, né, ter engravidado com baixo peso e passar a gestação inteira competindo para ver quem ganha menos, né? Porque isso aí também tem implicações na saúde do bebê, tá? Então, esse bebê, ele precisa, né, desse ganho de peso, a mulher, ela precisa desse ganho de peso para poder ter uma gestação saudável, tá? Então, a gente fala que a questão não é engordar, né, mas é realmente ganhar peso de uma forma adequada, e a gente sabe também que é importante que esse ganho de peso seja progressivo e que aconteça assim mês a mês, tá? Então não é engordar muito ali no começo e depois ir fazendo tudo para não engordar tanto. Então, assim, esse equilíbrio, né? O equilíbrio no ganho de peso, esse equilíbrio da alimentação durante a gestação, ele é importante, tá? Então, essa tabela mostra, né? Então, que as gestantes que engravidam com um baixo peso, elas vão ter uma faixa de ganho de peso maior, né? Quando ela está com peso adequado, essa faixa vai caindo, né? E quando é uma gestante que já engravida obesa, ela tem ali um mínimo de ganho de peso que a gente fala que é de 7 quilos para ter essa gestação saudável, tá? Então, essa é a recomendação atual. Opa. Então, em relação à nutrição da gestante também, a gente não tem ainda um nível de estudos assim, que falam muito robusto em relação à vitamina D, ainda são necessários, né, mais estudos para a gente poder ter mais segurança em fazer essa recomendação, mas como a suplementação de vitamina D ela é relativamente segura, então ela deve ser feita sim durante a gestação e também para o bebê, para o bebê após o nascimento, também como uma forma de prevenção da alergia alimentar. Tá? Então, o que a gente tem hoje de evidências relacionadas com a vitamina D? Então, tem alguns estudos que apontam o papel protetor dessa vitamina, tá? Então, observado que, a gente observa, né, que então é importantíssimo a gente manter os níveis adequados, tanto de vitamina D, tanto da mãe quanto do bebê,
tá? E aí esses níveis adequados, alguns estudos demonstram faixas de níveis um pouco diferentes, assim, sugerindo que talvez seja necessário esse nível um pouco mais alto do que o que é definido atualmente, tá? Então pode ser necessário realmente aumentar um pouco, elevar um pouco mais esse nível do que a gente tem atualmente como o basal, né, assim, o mais baixo. O que é observado? Que em regiões com uma incidência menor de radiação solar, em que tem períodos de inverno mais prolongados, nesses locais, né, é encontrado uma prevalência maior e uma gravidade maior das doenças alérgicas. Então, a suplementação ela pode ajudar também a melhorar os sintomas e é considerada uma terapia segura. Então, é importantíssimo que a gente, que essa gestante ela tenha níveis adequados de vitamina D. Então, se for necessário suplementar, tá? Então, é importante sempre que vai fazer os exames de sangue durante a gestação que seja dosada essa vitamina. Para o bebê, existe a indicação, e aí é importante tanto do sol quanto também da suplementação, tá? Porque a gente sabe que o leite materno, ele tem pouca, né, vitamina D, então precisa sim dessa suplementação de alguma forma, né? Então, através do sol, ou através realmente do uso de suplementos, tá? Porque na criancinha, no bebezinho, a gente não vai dosar, então entra como uma forma preventiva também, tá? Então, o cuidado que a gente tem que ter com a vitamina D. E aí, falando já, né, assim, a gente encerra essa parte da gestação, mas eu vou voltar um pouquinho mais a falar sobre gestação quando a gente for falar sobre os probióticos, tá? Então, o aleitamento materno, ele tem essa função também muito importante na proteção contra as alergias alimentares. E aí existem várias explicações da forma pela qual o aleitamento materno protege, tá? Então, o aleitamento materno, ele protege por si só, né, assim, pelas as vantagens do leite materno que nós vamos explicar de forma mais detalhada, mas ele também protege quando ele é aleitamento materno exclusivo e quando a gente evita a oferta do complemento de fórmula infantil, né? Então, aquela fórmula infantil que muitas vezes o bebê recebe ali na maternidade, porque teoricamente o leite ainda não desceu, né? Então, quer dizer, nós temos que cuidar muito, assim, de evitar esse complemento de forma padrão nas maternidades, tá? Então, tem que ter realmente um uso muito bem indicado, tá? E entender a importância da amamentação na primeira hora de vida, que eu vou falar também que ela tem função não só desse bebê receber o leite materno, mas também dele receber uma colonização com a microbiota materna, tá? Então, a amamentação na primeira hora é importante tanto para formar uma microbiota saudável para o bebê, como também para que esse bebê, a gente consiga melhorar a produção de leite da mãe, para que ali ela consiga realmente ter esse estímulo para ter uma produção melhor de leite. A gente também consegue melhorar muito a capacidade do bebê de mamar, de buscar, né, o peito, esses reflexos que esse bebê vai ter de busca, de apreensão da mama. A gente consegue melhorar isso muito com a amamentação na primeira hora. Então, é importantíssimo a gente manter essa golden hour, né, como um protocolo. Ela está lá dentro dos 10 passos para o aleitamento materno que estão presentes nos hospitais amigos da criança, mas muitas vezes a amamentação na primeira hora é um dos passos que a gente fala assim, que ele fica, muitos hospitais ficam devendo aí nesse passo, sabe? Então ele é um passo realmente que precisa ser resgatado, valorizado em todas as maternidades, também como forma de proteção da alergia alimentar, tá? Então é importantíssimo a gente resguardar e a gente, sempre que possível, promover né, que a amamentação na primeira hora não é simplesmente o bebê mamar na primeira hora, mas é ele ter um contato pele a pele com a mãe, tá? E ser
respeitado aquele momento ali da mãe e do bebê, tá? Pode ser que o bebê mame, pode ser que não, tá? Quando ele mama, isso aí é muito bom, que a gente sabe, tanto para a produção de leite da mãe, quanto também para a primeira proteção que aquele bebê vai ter do colostro, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre o colostro, que ele tem a gente sabe, né? Ele é riquíssimo em imunoglobulina A, tá? Então, ele tem essa função de formar realmente uma capa protetora ali no intestino da criança. A IgA, né? Que ela é produzida pelos linfócitos B, ela é o principal mecanismo de defesa do trato gastrointestinal. E essa defesa, ela vem principalmente ali nos primeiros dias pelo colostro, tá? E aí, esse colostro também, o que ele vai oferecer? Além dessas imunoglobulinas tão importantes, né, como por exemplo a IgA, ele vai fornecer também os micro-organismos adequados, né, que vão colonizar esse intestino do bebê, tá? Então a gente sabe que a via de parto, né, também, quer dizer, o parto vaginal, ele seria ali a primeira colonização adequada do bebê, e o colostro vem como essa segunda etapa de proteção para o intestino do bebê. E aí que a gente vê que quando é oferecido esse complemento ali de forma padronizada ou sem necessidade, ou quando é feito um diagnóstico equivocado de pouco leite, né? Então que muitas vezes os diagnósticos, né, de pouco leite ali na maternidade, eles são feitos de forma inadequada. Então não é porque a criança muitas vezes ela precisa ser levada ao seio para sugar, né? Precisa ter um apoio para aquela amamentação e não um complemento. Então, esses complementos de forma inadequada, o que eles fazem? Eles têm uma interferência com essa microbiota que estava sendo formada ali pelo colostro. Então, esse pode ser um dos pontos também de risco da gente não ter esse aleitamento materno exclusivo ali primeiro, principalmente naqueles primeiros dias. Então, sempre que foi indicado um complemento, ele tem que ser muito bem indicado, certo? Porque ele não é inócuo, ele não ele sempre tem algum tipo de consequência para o aleitamento materno, para essa formação da microbiota, ele sempre vai aumentar o risco da alergia alimentar, certo? Então, sempre que a gente for fazer a indicação de um complemento, essa indicação ela tem que estar muito bem embasada, tá? Porque ela não é inócua, tá? Então, o complemento a gente sabe que ele muitas vezes diminui a autoconfiança da mãe na amamentação, tá? Então, ele tem uma série de implicações também para a produção de leite daquela mulher, né? Então, se não só diminui a confiança dela, como também pode ter uma consequência realmente na produção do leite, porque a criança que usa um complemento, ela vai mamar menos, e mamar de forma eficiente, frequente, nos primeiros dias de vida, é importantíssimo para fazer essa regulação da produção do leite da mãe, certo? Então, sempre ter bastante cuidado na indicação de complemento ali nos primeiros dias da maternidade e também ao longo de todo o período do aleitamento materno exclusivo, tá? Então, a gente tem que manter esse aleitamento materno exclusivo por 6 meses, é um fator protetor contra a alergia alimentar, certo? Então, dessa forma, né, mantendo o aleitamento materno, a gente consegue manter essa microbiota saudável que atua tanto na imunidade local como também na imunidade sistêmica. Então, a gente consegue uma criança com uma imunidade melhor, ela está mais protegida também contra as doenças alérgicas, tá? E aí existe um certo, também nós ainda não temos um nível de evidência robusto para indicar de forma aleatória para todos os bebês que precisam de um complemento com fórmula hidrolisada, tá? Mas existem alguns estudos que mostram, que sugerem, né, que as fórmulas parcialmente hidrolisadas, elas podem ser benéficas para aqueles bebês com alto risco de doença alérgica. Então, quando existe uma família, né, que tem essa propensão genética, que tem essa história familiar de alergias, de doenças alérgicas,
Não só alérgicas alimentares, mas quando a gente fala, né, também das alergias alimentares, caso seja necessário o uso de um complemento, essa família ela pode se beneficiar do uso de uma fórmula parcialmente hidrolisada, tá? Então, ainda são evidências que sugerem esse benefício, né? Que ainda não é que a gente fala uma evidência robusta que pode como é que fala? Conduzir as nossas condutas. Então, assim, realmente precisam de mais estudos para que a gente comece a tomar essa conduta de forma mais generalizada para todos os bebês que têm realmente o risco de doença alérgica. Então, tem que ser avaliado caso a caso, né? Assim, a disponibilidade dessa fórmula infantil, que ela realmente tem um custo mais elevado. Então, tem que ser analisado caso a caso, certo? Mas pode sim existir um benefício, né? Então, que se esse bebê, às vezes que é um bebê já de risco, se for necessário usar um complemento, esse bebê ele pode ser beneficiado de usar uma fórmula parcialmente hidrolisada. Quer dizer, essa fórmula parcialmente hidrolisada, ela é isenta da proteína intacta, da proteína do leite de vaca intacta, né? Então, ela vai estar hidrolisada, ou seja, ela é hipoalergênica. Então, aí, talvez o uso dessa fórmula seja indicado para esses bebês. E aí, já passando para o período da alimentação complementar, né? Então a gente falou ali toda a importância do aleitamento materno. A gente sabe que para a maior parte das famílias, só orientar a família sobre a importância do aleitamento materno é muito pouco, né? Então, assim, a gente não consegue só orientando e explicando a importância do aleitamento materno fazer com que aquela família consiga ter sucesso no aleitamento. Então, é importante, para esse sucesso no aleitamento materno, sempre contrarreferenciar. Então, se a família tem alguma dificuldade com a amamentação, que a solução não seja simplesmente usar um complemento, né? Sempre que existe uma dificuldade com a amamentação, existe uma causa, existe um porquê, existe um motivo. E aí é importante que a gente encaminhe para profissionais que são especialistas em amamentação para poder identificar o que é aquela causa e poder fazer com que aquela família seja, né, que aquela amamentação seja preservada, tá? Então, sempre nós, como profissionais de saúde, temos que ter esse compromisso. Então, a partir do momento que chega para a gente uma família, né, que está com uma dificuldade de amamentação e que vai ser preciso. Então, por exemplo, eu percebi naquela minha consulta que eu vou precisar entrar com uma complementação de fórmula infantil para aquela família, é importante, além de prescrever a fórmula infantil, traçar com aquela família um plano para a gente poder fazer o resgate da amamentação. Porque senão eu vou traçar um plano de desmame, né? Então, sempre que eu entro com um complemento, eu estou fazendo o quê? Um plano de desmame, né? Porque quando entra outro leite, a cascata, né, dos acontecimentos naturais é que aquela criança vai deixar de mamar e vai migrar para aquela nova forma de alimentação, que é a fórmula infantil. Então, sempre que eu entrar com a fórmula infantil, eu preciso traçar com aquela família qual é o plano de resgate do aleitamento. Então, que às vezes vai ser uma referência para um outro profissional, para um banco de leite, ou para alguém que tem realmente essa formação e que possa dar esse suporte para a família para que ela resgate o aleitamento materno. Então, precisa de primeiro entender por que é necessário aquele complemento, o que é que está causando a necessidade daquele complemento para poder corrigir e resgatar o aleitamento materno, tá? E aí lembrar que a alimentação complementar, né, quando você vai introduzir a alimentação complementar, também não quer dizer que você vai deixar de amamentar o bebê, tá? Porque a gente vê que, eu vou explicar isso melhor, que o aleitamento materno, ele é importante também durante a alimentação complementar para a prevenção da alergia alimentar, tá? E quando existe um diagnóstico de alergia alimentar, o aleitamento materno ele é importante também no tratamento e para ajudar na remissão dessa doença, tá bom? Então, o que tem de mais importante ali quando a criança entra nessa fase da alimentação complementar para a gente proteger ela contra a alergia alimentar, certo? É a diversidade de alimentos, certo? Então, assim, quanto maior a diversidade dos alimentos,
oferecidos ali nesse momento da alimentação complementar, a gente observa que existe um efeito protetor sobre a sensibilidade alimentar. Então, é possível prevenir contra a alergia alimentar clínica mais tarde na infância, tá? Então, quando a gente oferece diversidade, aproveitando o que a gente chama de janela de oportunidades, que é esse período dos 1000 dias, então, em que existe uma chance menor da criança apresentar a alergia alimentar. Ou seja, antigamente a gente pensava assim, ó, os alimentos alergênicos, eles deveriam ser introduzidos de forma tardia, né? Quer dizer, eu evito nesse período oferecer o alimento alergênico, porque aí a criança vai ter uma chance menor de ter alergia. Mas hoje a gente sabe que é o contrário. Eu ofereço o alimento nesse período dos 1000 dias e assim a criança vai ter uma chance menor de apresentar alergia no futuro. Mas assim, o ideal é que a gente ofereça nesse período de apresentação dos alimentos, tá? Então, por exemplo, o ovo é para ser apresentado ali, a gente fala assim, até o primeiro ano de vida do bebê, que a gente ofereça essa diversidade, que a gente apresente esses alimentos, inclusive os alergênicos, tá? Para quê? Para a gente ter um efeito protetor contra a alergia alimentar mais tarde na infância, tá? Então, a introdução desses alimentos, inclusive os alergênicos, ela tem que ser realizada de forma precoce, tá? Precoce é o quê? Antes desse primeiro ano. Então, a gente pode, sim, orientar essa família a ir oferecendo esses alimentos, tá? Na medida em que eles fazem parte do hábito alimentar da família, certo? Então, outro cuidado que a gente tem que ter, como eu já falei lá no aleitamento materno, é que mantenha o aleitamento materno até os 6 meses. Tá? Essa é uma forma de proteger contra a alergia alimentar. Por quê? Porque quando a gente faz a introdução da alimentação de forma precoce, aí a gente aumenta a chance dessa criança ter uma alergia. Tá? Então, a introdução de alimentos antes dos 6 meses, ela aumenta a chance dessa criança ter infecções intestinais. E a gente sabe que uma infecção intestinal vai trazer um comprometimento intestinal, um comprometimento inflamatório para aquela criança, então aumenta a chance também dela ter alergia. Tá? Então é importante que a gente sim mantenha e oriente que a introdução alimentar ela tem que ser realizada aos 6 meses, evitando essa introdução precoce. Tá? Então a gente não entra com frutinha antes de 6 meses, a gente não entra com suco. O suco é antes de 1 ano, tá? Então, assim, não entra com suco antes de 1 ano, então não entra de forma alguma com nenhum tipo de suco, chá, antes dos 6 meses, tá? E aí, a partir dos 6 meses, é importante que essa criança tenha contato com uma variedade, diversidade de alimentos, e isso vai ser protetor contra a alergia alimentar. E aí, eu quero fazer um destaque aqui. Mesmo para as crianças que têm a alergia alimentar, é importante que a gente siga os mesmos princípios que são preconizados para a criança que não tem alergia, certo? Mesmo aquela criança que já tem um tipo de alergia alimentar, por exemplo, a mais comum é uma criança que tem alergia ao leite de vaca, tá? Essa criança, ela também se beneficia desse princípio da variedade, tá? Então, se ela tem alergia ao leite de vaca, o único alimento que nós vamos excluir da alimentação dela é o leite de vaca. Os outros alimentos, é importante que ela tenha esse contato, tá? Contato de forma precoce. Então, não é para atrasar na alimentação complementar, mesmo da criança com a alergia, esses outros alimentos contendo essas proteínas potencialmente alergênicas. Então, é importante oferecer o ovo, o peixe, a carne bovina, a carne de frango, a carne de porco para a criança, tá? Então, isso vai ter um efeito protetor. O que a gente faz, né, tanto para criança alérgica, também quanto para criança não alérgica, é evitar a introdução simultânea de 2 ou mais alimentos fontes dessas novas proteínas. Então, por exemplo, eu vou começar a introdução alimentar, eu vou oferecer carne de frango para aquela criança. Então, eu vou evitar, por exemplo, o primeiro dia que eu estou dando frango, que seja o primeiro dia também que eu estou dando ovo, tá? Então, a gente faz de forma de dar um intervalo de pelo menos 3 dias entre a oferta desses alimentos alergênicos, certo? Então, se eu ofereci ovo, eu já ofereci a carne de frango, por exemplo, então eu já vi que a criança não teve nenhuma reação ali.
no terceiro dia, do primeiro dia que eu ofereci a carne de frango, eu já posso oferecer o ovo, entendeu? Aí não necessariamente preciso ficar dando o ovo 3 dias, mas, por exemplo, eu posso dar o ovo hoje, e aí eu não vou dar o peixe, por exemplo, no dia seguinte ao dia que eu dei o ovo, entendeu? Eu continuo oferecendo, por exemplo, o frango, que foi o alimento que eu sei que a criança já não tem alergia. Ficou claro isso? Então, assim, o importante é que a gente evite oferecer de forma simultânea 2 ou mais alimentos que são alergênicos, tá? Então, a gente pode sim fazer um intervalo ali para observar a reação da criança em relação àquele alimento alergênico, tá? Mas eu não preciso atrasar a oferta desse alimento, certo? Então, mesmo, por exemplo, o trigo, né? Então, ele também deve ser oferecido para a criança ali antes de 1 ano de vida, tá? Então, todos esses alimentos, é importante que eles sejam oferecidos. Aí, muitas vezes eu recebo a pergunta assim, Raquel, mas e o leite, então? Eu estou amamentando meu bebê, eu preciso dar leite para esse bebê? Não, você não precisa dar leite, não precisa de dar outro leite, tá bom? Mas esse leite, ele vai acabar aparecendo ali em alguma preparação que usou um leite, né? Então, de forma mais tardia, quer dizer, ali mais perto de 1 ano de idade, né? Porque a gente não precisa de oferecer antes preparação com leite também para criança. Mas ele pode aparecer ali num bolo, tá? Sempre sem açúcar, né? Porque para criança menos de 2 anos a gente não usa açúcar, mas em algum pão, certo? Então, mas eu não preciso oferecer o leite de vaca, tá? Então, se a criança está em aleitamento materno, ela pode manter em aleitamento materno, até porque pelo próprio aleitamento materno ela vai ter o contato com essa proteína do leite de vaca através do consumo que a mãe faz do leite, tá? Então a gente não precisa ter essa preocupação em expor a criança ao leite para ela não ter alergia ao leite, tá? E os outros alimentos vão aparecendo de forma natural na alimentação complementar. E aí eu quero também trazer esse destaque aqui, porque realmente a gente sabe que as mães de bebês que têm alergia, elas têm muito medo, né? Muitas vezes de oferecer a carne vermelha. E que a possibilidade de uma reação cruzada do leite de vaca com a carne bovina, ela é inferior a 10%, tá? Então, a gente tem mais benefícios em oferecer para proteger esse bebê contra a alergia alimentar do que em não oferecer, tá bom? E aí o cuidado que a gente tem que ter também com o leite de outros mamíferos. Então, por exemplo, cabra, ovelha, fórmulas que usam esse tipo de leite de outros mamíferos, porque aí sim a reação cruzada é grande. Tá? Então, quer dizer, se o bebê tem alergia à proteína do leite de vaca, a chance é grande dele ter alergia à proteína do leite de outros mamíferos, tá? E é isso, assim, também o cuidado de não utilizar essas fórmulas à base de soja e arroz, tá? Porque eles não são alimentos industrializados e que não têm o cálcio da forma como a criança precisa nesse momento, tá? E aí, né, para falar um pouquinho dos probióticos, né, eu queria destacar que até o momento ainda o nível de evidência relacionado com o uso, né, de probióticos de forma protetora contra a alergia alimentar, a gente ainda não tem assim, essa evidência mais robusta, tá? Então, assim, são necessários mais estudos e o número de estudos nessa área a gente sabe que aumentou muito, né? Então, cada vez estuda-se mais esse efeito dos probióticos no nosso organismo, a proteção que os probióticos trazem, tanto para a imunidade quanto para ter uma microbiota saudável, tá? Então, assim, já existe bastante estudo na área, mas ainda não é possível a gente determinar, assim, qual a melhor cepa, qual a quantidade adequada, qual o melhor momento para a gente usar, certo? Então, a gente ainda não prescreve isso como uma rotina, mas a gente sabe da importância. Então, vamos priorizar, por exemplo, o aleitamento materno, que a gente sabe que isso vem de forma natural, tá? Então, e sempre analisar ali aquele paciente que a gente está atendendo no momento sobre oferecer ou não, né, suplementar ou não com probiótico, certo? Então, o que os estudos mostram? Um efeito protetor dessa gestante que usou o probiótico no pré-natal e um efeito protetor também
quando o lactente usa ali nos primeiros meses de vida, tá? Então, esse artigo, ele mostra de que forma a gente consegue, através da suplementação materna, né, que esse probiótico que a mãe utiliza, ele vai ser encontrado ali na microbiota do bebê. Então, existe essa passagem, né, esse efeito de uma melhora da microbiota materna com encontrar uma microbiota mais saudável também no bebê, tá? E a gente sabe que a disbiose, ela pode sim estar relacionada com o aumento das prevalências de alergia, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado com o que eu falei, né, da disbiose que a gente provoca nesse bebê quando a gente prescreve um complemento de leite materno sem necessidade, tá? Então, o cuidado com isso, né, que a gente realmente, o leite de vaca, ele, né, que está presente nas fórmulas infantis, ele promove essa disbiose, então a gente altera essa microbiota do bebê, tá? Então, cuidado para a gente evitar fazer isso. E então, como eu falei, até hoje não é possível determinar o número de cepas, então ainda não se sabe qual que é esse protocolo, né, mais adequado para a gente ter essa prevenção contra a alergia alimentar. Tá? E aí eu queria trazer essa revisão da Cochrane, que ela mostra isso, assim, que não foi encontrado nenhum tipo de vantagem, né, em você excluir os alérgicos, nem como forma preventiva, nem durante a gestação e nem durante a lactação. Ou seja, se aquele bebezinho ele não tem alergia alimentar, a mãe ela tem que comer, né, assim, de forma mais variada e mais saudável possível. Então a gente também não faz restrição da dieta da mãe que amamenta como forma preventiva. Pouco provável que essa prescrição dessa dieta hipoalergênica para mulheres, né, gestantes de risco durante a gravidez, né, quer dizer, gestante que aquele bebê tem um risco, reduza a chance do filho apresentar alergia alimentar. Tá? E a gente sabe que essa dieta pode afetar tanto a nutrição da mãe quanto a nutrição do bebê, como ambas. Então é pouco provável. Tá? Então a gente não faz esse tipo de restrição. Aí a prescrição de uma dieta hipoalergênica para uma mulher de alto risco durante a lactação pode reduzir o filho desenvolver esse eczema, mas são necessários melhores ensaios. Então a gente precisa estudar mais isso antes de fazer essa prescrição dessa dieta hipoalergênica, certo? A prevenção de antígeno na dieta, por mais que amamentam os bebês alérgicos, pode reduzir a gravidade do eczema. Também são necessários mais estudos. Mas a gente sabe que o tratamento, né, então assim, o Consenso Brasileiro de Alergia Alimentar mostra isso, que o tratamento nas crianças amamentadas, dessas crianças em que já foi encontrado a alergia alimentar, já foi feito o diagnóstico, esse tratamento se baseia em quê? Então, por exemplo, dessa criança que tem a alergia à proteína do leite de vaca, a mãe ela precisa retirar todos os produtos à base do leite de vaca da sua dieta, e aí os sintomas do bebê devem ser avaliados, tá? Então, o tratamento, ele passa pela manutenção do aleitamento materno, tá? Então, assim, a gente não precisa desmamar aquele bebê que foi diagnosticado com uma alergia à proteína do leite de vaca, tá? O que a gente precisa fazer? Manter a amamentação e excluir da dieta materna os alérgenos, certo? E a manutenção do leite materno, como eu já falei, ele vai reduzir a gravidade da doença e aumentar a chance da remissão da doença. Então, ela faz parte do tratamento, né? Manter o aleitamento materno faz parte do tratamento, tá? E como eu já tinha também falado para vocês, o que o Consenso Brasileiro de Alergia Alimentar traz? Que a maior parte das sociedades científicas internacionais consistentemente orientam todas as mães a consumirem dietas normais, balanceadas e equilibradas, sem restrição, durante a gestação ou a lactação. Tá? Então, a gente não faz restrição como forma de prevenção da alergia alimentar, certo? A restrição, ela só vai entrar aqui quando o diagnóstico já foi bem estabelecido como forma de tratamento da alergia.